Erling Braut Haaland, nascido em 2000, 25 anos, nono maior artilheiro da história da Champions, 99 gols em Premier League, ídolo já no Manchester City, ídolo no Borussia Dortmund, mas muita gente discorda do potencial, da capacidade, muita gente fala que ele não é tudo isso, e aí é sobre isso que a gente vai discutir aqui hoje. Será que esse cara com esses números, com essa capacidade de fazer gols, ele realmente é um bom jogador ou ele só sabe fazer gols e todo o resto ele não consegue entregar e por isso ele não pode ser considerado um craque, não pode ser considerado um grande jogador? É isso que a gente vai discutir hoje. Trouxe alguns números, algumas coisas para a gente debater, algumas coisas para a gente conversar. Quem puder já se inscrever no canal, deixar seu like, fortalecer aí, estamos na meta dos 100 inscritos e ajudaria bastante o nosso crescimento. Vamos lá falar sobre esse norueguês que é uma potência do futebol mundial desde que ele surge. Eu estou aqui com o histórico da carreira dele, alguns números também aqui do lado, por isso que de vez em quando eu vou olhar. Ele surge em 2017 no molde, ele passa depois pelo Salzburg, pelo Dortmund e agora está no Manchester City desde 2022-23. São 4 temporadas agora no Manchester City. Mas a carreira profissional dele começa mesmo em 2018. Em 2017 ele joga algumas partidas pelo molde, em 2018 é quando ele joga mais. E desde então ele tem aí 7 anos de carreira, um total de 328 participações em gols, 277 gols em 8 anos de carreira. E aí a gente vai discutir sobre a real capacidade do Haaland, não só dele fazer gols, dele participar para gols, mas dele contribuir para o jogo, quanto que ele realmente é um bom jogador ou ele é simplesmente um fazedor de gols. Essa é a ideia do vídeo de hoje. O Haaland, ele é um cara que ele surge muito novo, né? Ele é um cara de 25 anos ainda, já tem 8 temporadas aí de carreira e com 25 anos, então é um cara extremamente novo. Ainda assim, ele tem uma média de gols por temporada muito surpreendente. Se você pega geralmente os jogadores nas temporadas de estreia nos clubes dele, eles sofrem um pouco com a adaptação. O Haaland passou por 4 ligas diferentes, ele joga na liga norueguesa, depois joga na liga austríaca, na liga alemã e na mais difícil delas para mim, a liga inglesa. Então ele passa por uma adaptação em 4 ligas diferentes e mesmo assim ele tem números muito surpreendentes para cada uma dessas ligas. Se pega em participações de gols, no molde a participação dele em gols é mais baixa, então em uma das temporadas é 0.3 gols por jogo, na segunda temporada é 0.7. Mas lembrando que são as 2 primeiras temporadas dele como profissional, em 2017 e 2018, ele tinha 17 e 18 anos. Depois ele vai para o Salzburg, onde ele tem uma temporada só de 1,5 gol por jogo, de uma participação em 1,5 gol por jogo, o que é um número muito alto. No Dortmund, em todas as temporadas, ele tem pelo menos 1 gol de participação por jogo de média. 1 gol na primeira temporada, 1.2 na segunda, 1.2 na terceira. E no City, desde que ele chegou, ele tem 1.2, 0.8 e agora 1.3. Isso somado em toda a carreira dele, em toda a carreira ele tem pelo menos uma participação por jogo, uma participação por gol por jogo. Isso impressiona, chama muita atenção, porque é um cara novo ainda. Em todas as temporadas se esperava muito dele, desde que ele vai para o Salzburg, depois que ele vai para o Dortmund, já vem um holofote muito grande em cima dele, e mesmo assim ele entrega números muito surpreendentes. Ele figura na lista dos principais artilheiros das principais competições que ele disputa, e aí a gente está falando bastante de número nesse primeiro momento do vídeo. Num segundo momento a gente vai falar de capacidade técnica, tá? E de visual do jogo, de uma parte menos dos números e mais da prática do futebol e do jogo em si. Mas nesse primeiro momento, falando de números, como eu falei, os números dele de média de participação por gol em cada um dos clubes, em cada uma das temporadas, é muito surpreendente. E ele já figura nas maiores artilharias dos maiores campeonatos que ele disputou. Então na Champions, por exemplo, ele já é o 9º maior artilheiro da história da Champions, mesmo com 25 anos, ou seja, ele deve crescer muito nesse ranking ainda. Não dá para saber aonde que ele vai chegar, mas dá para saber que ele vai crescer muito. Ele é o 9º e ele já está na frente de jogadores como Thierry Henry, Mohamed Salah, Neymar, Kane, Agüero, caras muito grandes, caras que têm carreiras, tirando o Neymar, mas tem carreiras longas na Europa
e não conseguir, e ele já está na frente desses caras com pouco tempo de carreira. Então surpreende os números dele à frente de caras que podem ser vistos tecnicamente como caras muito superiores a ele. Então esse é um outro ponto. Na Premier League já são 99 gols em 4 temporadas de Premier League, ou seja, ele tem praticamente 100 gols na Premier League, que é o campeonato mais difícil do mundo, em 4 temporadas no Manchester City. Em 3,5, porque essa ele só fez 15 jogos até agora, ainda tem bastante temporada pela frente. Ele já está na frente de nomes como Van Nistelrooy, Bergkamp, Hazard, Hazard, Firmino, Fernando Torres, Cantona. Então ele está à frente de nomes históricos e nomes mais recentes como Hazard, como Firmino, como Torres, e nomes mais históricos como Bergkamp, Cantona, Van Nistelrooy. Caras importantes para a liga como um todo e, de novo, que são vistos como melhores tecnicamente que o Haaland. Desempenham funções diferentes, claro, mas que são vistos como caras de melhor qualidade técnica. 50, outro número importante, 50% dos gols dele foram feitos com a perna boa dele, que é a perna esquerda. Isso chama muita atenção, porque cerca de 50%, 50%, 52%, porque todos os outros gols dele são feitos ou de perna direita, ou de cabeça, ou de peito, ou de bola que desviou. Então chama muita atenção como ele tem uma capacidade de fazer gols além da perna boa. Só 50% foi com a sua perna mais forte, que é a perna esquerda. Então isso é outro número que chama bastante atenção. 23% desses gols vieram ou com a perna ruim ou de cabeça, por exemplo. Isso chama atenção porque pela estatura, pelo porte físico do Haaland, se espera que ele tenha muitos gols de cabeça, que seja um cara que só sabe brigar pelo alto. Mas isso não é o que os números mostram. Ele tem apenas 11% dos gols da carreira dele são de cabeça. Então ele não é um cara limitado ao jogo de cabeça. Inclusive, eu acho que é um quesito que ele pode melhorar, desenvolver mais e fazer mais gols, dado o porte físico que ele tem. Então, esse primeiro momento para falar de números já mostra e já aponta o quanto que o Haaland tem números surpreendentes e o quanto que ele já desempenhou na carreira a ponto de figurar entre os maiores nomes da história do futebol, pelo menos em números. Agora, em qualidade técnica, que é uma discussão muito forte, que é uma discussão que está em voga aí, principalmente desde a temporada passada, que foi a temporada mais fraca de gols dele da carreira recente. Ele fez 34 gols na temporada passada em 48 jogos, foi a média mais baixa de gols. Na temporada passada se levantou muito essa discussão do quanto que o Haaland realmente era um bom jogador, ele poderia ser considerado um craque ou se ele era simplesmente um fazedor de gols, um cara grandalhão que briga lá na frente, que sabe fazer seus gols e que era otimizado pelo time que ele jogava. Eu acho que aí já cai, esse primeiro argumento já cai por terra, porque ele jogou em times diferentes, de qualidades diferentes. Ele pega um Red Bull Salzburg, que era um bom time, mas os números que ele tem na Champions League para um time limitado, como o Red Bull Salzburg, é surpreendente já na primeira temporada dele de carreira. Então, apesar de ter alguns bons nomes, aquele time não era tão forte e ele tinha ótimos números. Depois ele vai para um Borussia, que antes dele não ganhava nada, depois dele não ganhou nada, e no período que ele estava também não ganhou nada, mas mesmo assim disputou competições, disputou títulos, e ele fez muitos gols nesse time. Então não era um time brilhante, não foi um time antes, não foi um time depois, em nenhum momento era um time brilhante no período recente do Borussia Dortmund, e o Haaland ainda assim entregou muitos e muitos e muitos gols por lá. As melhores médias de participação em gols são jogando pelo Dortmund. Inclusive, o número mais alto de assistências numa temporada é jogando pelo Borussia Dortmund, quando ele em 2020-21 ele dá 10 assistências para gol, que chama atenção também porque não é um cara que distribui tantas assistências. Quando se pensa no Haaland, se pensa em gols, não se pensa em assistências. Então já cai por terra isso. Tudo bem, no Manchester City desde 22-23 ele tem um time que joga, que tem uma capacidade técnica muito mais alta, mas não que joga para ele, porque se você pega as duas primeiras temporadas pelo menos dele no City, você vai ver recorrentes entrevistas do Guardiola e dos seus companheiros falando que eles precisam aprender a jogar com o Haaland, precisam procurar mais o Haaland no jogo, porque o City não era um cara de ter um atacante de referência, onde um atacante mais próximo do que o Haaland foi era o Agüero, mas muito distante do que o Haaland é. Então o City não estava acostumado a ter esse cara, esse camisa 9 centroavante, grandalhão de área, que preenche, que finaliza, que precisa de espaço para correr com a bola. Então as duas primeiras temporadas o City ainda não sabia jogar exatamente com o Haaland, mesmo assim ele entrega 61 participações para gol na primeira temporada e 44 na segunda temporada, números altíssimos.
Então isso já mostra que ele não depende necessariamente do time, não é porque ele jogou sempre em times muito fortes que ele tem esses números, isso a gente já conseguiu refutar. O Guardiola recentemente deu uma entrevista falando que, comparando ele com Cristiano Ronaldo e Messi, falando que ele estava mais ou menos nesse mesmo nível, nesse mesmo patamar, e aí eu já acho que é um teto, aí eu acho que já extrapola esse teto e que eu acho que não é bem assim. O Haaland é um cara de gols, de muitos gols, mas de bola no pé, de qualidade para construir jogo, como o Messi e o Cristiano Ronaldo tiveram em vários momentos na carreira, isso o Haaland nunca teve e eu acho difícil que ele em algum momento tenha. Ele não tem essa capacidade, por exemplo, que o Harry Kane tem de construir de construir jogo atrás, de buscar bola, de arrastar, de achar passes longos. Ele não tem essa capacidade técnica, até hoje não demonstrou e eu acho que daqui para frente também não demonstrará. O que ele tem é muita capacidade física e muita capacidade de finalização, de pouco espaço encontrar a oportunidade da finalização e fazer os gols. Então eu diria que ele tem a capacidade de finalização mais letal, mais parecida com Cristiano Ronaldo e Messi, mas na capacidade de construção de jogo, de influência no jogo como um todo, ele fica devendo, ele peca, ele não chega no nível desses grandes caras. Se você pega times que conseguem marcar o Haaland muito bem, que tem uma linha de zaga mais física, que tem zagueiros mais velozes, que são talhados para se organizar defensivamente e defender essa bola esticada no Haaland. Contra esses times o Haaland tem muita dificuldade. Tem alguns jogos da Champions, alguns jogos decisivos de Premier League, a própria final de Champions que o City joga contra o Chelsea, acho que é em 2021, se eu não estou enganado. Esses jogos, os times parece que souberam marcar melhor o Haaland e ele tem muita dificuldade de encontrar mais alternativas. Ele não é um cara de um leque muito grande de alternativas durante o jogo. Ele tem um leque de alternativas nas finalizações, mas como capacidade de gerar jogo, de encontrar opções quando ele está bem marcado, isso ele nunca foi e eu acho que isso é um ponto negativo da carreira do Haaland. Eu acho que ele não vai ser esse cara, nunca foi e nunca vai ser esse cara de gerar jogo de maneiras diferentes. Ele é um cara muito terminal, de muita finalização. Mas no que ele é, na sua essência, ele é um dos melhores do mundo e um dos melhores da história, eu ouso dizer. Pela capacidade dele de fazer gols, pela capacidade dele de não sentir os jogos, pela capacidade dele de entregar números, mesmo em times que não são os melhores times da história, pela capacidade dele de, desde novo, entregar muito volume de gols. É impressionante. Pouquíssimos nomes na história vão chegar perto dos números que o Haaland tem feito. Então, eu creio que no que ele se propõe, naquilo que ele é de verdade, ele é um dos melhores da história. No completo, como jogador, não considero ele como um craque absoluto, porque craque é uma coisa muito subjetiva. Cada um tem a sua estrutura de craque, aquilo que imagina como craque. Eu imagino o craque um cara que é mais completo, que é mais técnico em várias funções de jogo como um todo do futebol. O Haaland eu não vejo dessa forma, mas eu vejo naquilo que ele faz melhor, aí sim, ele é um dos melhores da história, um dos melhores da sua geração, é um craque geracional, é um cara que vai entregar muitos... Um craque não, desculpa, já estou me contradizendo, mas é um cara geracional, é um cara que vai marcar a geração dele, é um cara que, por onde ele passar e na temporada que ele tiver, ele vai entregar muitos números, ele vai contribuir muito para o clube dele, mas eu não vejo ele como o nível de jogadores históricos e completos como a gente já viu, como Messi, Cristiano Ronaldo, até como o próprio Neymar em momentos pontuais, como o Ronaldinho Gaúcho foi, como o Kaká foi. Eu não vejo ele como esses jogadores. Então, acho que há muito exagero para um lado, muito exagero para o outro. Eu vejo o Haaland mais no meio desses exageros. Não é nenhum extremo nem outro, mas é um cara muito relevante para a nossa geração, muito relevante para tudo aquilo que ele se propõe fazer. É isso. Gostaria de ouvir a opinião de vocês, de saber o que vocês acham sobre o Haaland. É claro que aqui é um resumo de uma carreira muito grande já e de uma discussão muito grande em poucos minutos, então a gente não consegue abranger tudo que poderia ser dito. O que eu não deixei de falar, o que eu deixei de falar, deixem nos comentários, a gente contribui aí na discussão e a gente segue conversando nos comentários. Deixa seu like, se inscreve no canal, fortalece nosso crescimento e deixe ideias aí para os próximos vídeos também, aquilo que vocês querem ver aqui no canal, aquilo que vocês querem discutir comigo e a gente conversar juntos, beleza? É isso aí, valeu!